Jó, capítulo 8. Bildade de Suá começou a falar. Até quando você vai continuar falando desse jeito? Está dizendo tolices, bobagens sem tamanho. Será que Deus comete erros? O Todo-Poderoso por acaso deixa escapar alguma coisa? É claro que seus filhos pecaram contra ele. Se não, porque Deus os teria punido. Saiba o que você deve fazer. Ajoelhe-se diante do Todo-Poderoso. Se você é tão inocente e justo como diz, não é tarde demais. Ele virá correndo e acertará as coisas de novo, restabelecerá tudo. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. Apresente a questão aos nossos antepassados. Estude o que eles aprenderam dos seus ancestrais. Temos muito a aprender, pois somos recém-chegados, e a vida é tão passageira que nem tempo nós temos. Então, por que não deixar que os antepassados nos ensinem a sua sabedoria e que nos instruam no que conhecem por experiência? Podem as mangueiras crescer sem solo? Podem os deliciosos tomates existir sem água? As flores não são lindas antes de colhidas? Mas sem solo ou água, murcham mais rápido que a grama. Isto é o que acontece com quem se esquece de Deus. Sua esperança não dá em nada. A vida dele está por um fio, pois toda a confiança está em coisas frágeis como a teia de aranha. Uma sacudida e o fio se rompe. Tenta se agarrar a ela e o fio cede. Ou são como espinheiros, que brotam à luz do dia, invadindo o jardim, esparramam-se para todo lado, estragando as flores, e agarram-se até mesmo nas rochas. Mas quando o jardineiro os arranca pela raiz, o jardim nem sequer nota a sua falta. Quanto antes o perverso for embora, melhor. Assim a boa planta pode crescer em seu lugar. Não há como Deus rejeitar quem é bom, e com certeza não ajuda o que é mau. Deus fará você rir de novo. Você ainda vai pular de alegria. Seu inimigo vai se dar mal, e ele verá seu castelo de cartas desmoronar. Jó, capítulo 9. Jó recomeçou. Então, o que há de novo? Eu sei de tudo isso. A questão é, como um mero mortal pode ser realmente justo aos olhos de Deus? Se quiséssemos apresentar nossa causa diante dele ou argumentar, que chance teríamos? Nenhuma em 1000. A sabedoria de Deus é tão profunda. O poder de Deus é tão imenso. Quem poderia tentar resistir e ainda sair intacto? Ele faz tremer as montanhas antes que saibam o que está acontecendo. Quando bem quiser, sacode-as e põe tudo de cabeça para baixo. Ele pode chacoalhar a terra até suas fundações são abaladas. Ele diz ao sol, não brilhe, e ele para de brilhar. Cobre a luz das estrelas. Sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele projetou a grande ursa maior e Órion, e as Pleiades e o Cruzeiro do Sul. Jamais poderemos compreender toda essa grandeza. Seus milagres surpreendentes não podem ser contados. Ele se move à minha frente e não o vejo. Sua presença silenciosa, mas real, não percebo. Se toma algo sem ser notado, quem poderia detê-lo? Quem vai dizer o que está fazendo? Quando ele está irado, nada o detém. Até o maior e mais temível dos monstros se encolhe diante dele. Desse modo, como posso discutir com ele? Como vou apresentar uma defesa diante de Deus? Ainda que eu seja inocente, nunca poderia argumentar. Só posso me atirar a seus pés e pedir pela misericórdia do juiz. Mesmo que eu apelasse para Deus e ele me respondesse, ainda não acreditaria que me ouviu. Assim sou jogado de um lado para outro, e as feridas se multiplicam sem motivo. Nem mesmo posso retomar o fôlego, e o sofrimento só vai crescendo. Se é para ver quem é mais forte,
ele vence brincando. Se for para a justiça, quem poderia intimá-lo? Ainda que eu seja inocente, tudo que eu disser me incriminará. Mesmo que eu não tenha culpa nenhuma, defender-me de nada adiantará. Acreditem em mim, sou inocente. Não consigo entender o que acontece. De que vale a vida? Dá tudo na mesma, não há diferença nenhuma. Pois Deus destrói tanto o que é mal como o que é bom e honesto. Quando a calamidade ataca e traz morte repentina, ele cruza os braços, insensível ao desespero do inocente. Ele permite que o ímpio assuma o controle do mundo. Designa juízes que não discernem o certo do errado. Se ele não é o responsável, então quem é? Meu tempo é curto. O que resta da minha vida se esvai tão rápido que nem pude contemplar a alegria. Minha vida está indo rapidamente, como um navio veloz, como uma águia que mergulha para capturar sua vítima. Ainda que eu diga, vou ignorar tudo isso, vou olhar apenas para o lado bom e me esforçar para manter o sorriso, todas essas desgraças ainda me devorarão por dentro, pois sei que não terei alívio nem paz. Já anunciaram o veredito. Culpado. De que servirão os protestos? Ainda que eu me esfregasse todo e me lavasse com o melhor sabão que encontrasse, eu seria empurrado para dentro de um poço sem fundo até o cheiro ficar insuportável. Deus não é homem que nem eu. Ele não é um igual para que eu enfrente no tribunal. Como eu gostaria que existisse um árbitro que servisse de mediador, que pudesse quebrar a força mortal de Deus sobre mim e me libertar deste terror para eu poder respirar outra vez. Então, ergueria a voz e apresentaria meu caso corajosamente. Mas como as coisas estão, não há nenhuma chance. Jó, capítulo 10. Não suporto mais esta vida. Não aguento mais. Por isso coloco tudo para fora, sem guardar nada. Toda queixa e amargura da minha alma. Jó orou. Vou apresentar o que está no meu coração. Deus, não me declares culpado, sem permitir que eu saiba qual é a acusação. Tu mesmo me criaste e disseste que era bom. Então, por que me fazes passar por tanto sofrimento? Rejeitas a quem moldaste com as próprias mãos e abençoas as maquinações do perverso? Não enxergas como nós mortais? Será que olhas a aparência? Não estás limitado ao tempo como nós. Tens toda a eternidade para realizar tuas obras. Então, por que tanto procuras em mim culpa e pecado, como se buscasse agulha no palheiro? Sabes que não sou culpado. Sabes também que ninguém pode me ajudar. Tu me formaste como um vaso com tuas mãos, mas agora vais me quebrar em pedacinhos. Lembras a bela obra que fizeste com o barro? Agora vais me reduzir a pó? Oh, a maravilhosa concepção! O encontro do masculino com o feminino. Que grande milagre! A pele e os ossos, o músculo e o cérebro. Tu me deste a vida, amor insondável. Acompanhaste de perto até o meu respirar. Mas nunca me contaste esta parte da história. Nem imaginava que havia algo mais. Que se eu desse um passo em falso, tu perceberias e não deixarias nada passar. Se sou mesmo culpado,
estou perdido. Mas se sou inocente, não é melhor. Continuo perdido. No meu interior flui a amargura. Estou totalmente mergulhado em aflição. Tento me defender da melhor maneira possível, mas tu és forte demais para mim, implacável como um leão à espreita. É impossível. Sempre encontras novas testemunhas contra mim, e tua ira só aumenta e se acumula sobre a minha dor. Então, por que me fizeste nascer? Quem dera ninguém nunca tivesse me visto. Eu gostaria de jamais ter vivido, ter sido sepultado sem jamais ter respirado. Não poderia encerrar agora a discussão sobre minha vida? Poderias dar uma trégua para que possa sorrir por um momento, antes que eu morra e seja sepultado, antes que esteja num caixão fechado, banido sem retorno para a terra dos mortos, onde pela escuridão serei escondido? Jó, capítulo 11. Foi a vez de Zofar de Naamate se pronunciar. Que mundaréu de palavras! Não está na hora de pôr um fim nelas? Seria bom permitir esse discurso descabido? Acha que pode continuar falando sem que digamos nada? Acha que vamos tolerar seus insultos e zombarias calados? Você alega, minha doutrina é perfeita e minha conduta impecável. Ah, se Deus mostrasse uma fração da mente dele e dissesse o que pensa de você. Desejo que ele mostre a você o que é a sabedoria de verdade, pois a verdadeira sabedoria é bem cheia de complexidade. Mas esteja certo disto. Você ainda não recebeu nem a metade do que merece. Você acha que pode explicar os mistérios de Deus? Acha que pode traçar um perfil do Todo-Poderoso? Deus é muito mais elevado que sua mente, mais profundo do que pode compreender. Ele se estende além dos horizontes da terra, é muito maior que todo oceano e mar. Se ele ordenar que o prendam ou arrastá-lo para o tribunal, o que poderá fazer? Ele percebe de longe a mentira e reconhece a maldade à distância. A Deus ninguém engana. Assim o ignorante só será sábio no dia em que a mula aprender a falar. Mas fique tranquilo. Se você abrir o coração, pedir ajuda a Deus e para Ele estender as mãos, se limpar das mãos o pecado e recusar-se a acolher o mal em casa, você poderá encarar o mundo sem sentir vergonha e andar seguro sem medo nem culpa. Você se esquecerá das suas angústias. Elas não passarão de vagas lembranças. O sol vai raiar e brilhar para você, e toda sombra será dispersa ao romper da manhã. Confiante de novo e cheio de esperança, você descansará. Olhará em volta e desfrutará toda a segurança. Bem acomodado e sem grandes preocupações, você será procurado por muitos por causa de tanta bênção. Mas o ímpio não verá nada disso. Continuará descendo ladeira abaixo, sem ter para onde ir, sem esperança, apenas a morte certa. Jó, capítulo 12. Jó respondeu: Vocês falam como especialistas. Até parece que quando morrer, não sobrará ninguém para ensinar os outros a viver. Mas lembrem-se de que eu também penso, e vocês não são melhores que eu. Ora, não é preciso ser especialista para saber essas coisas. Estou sendo ridicularizado pelos meus amigos. Então esse é o homem que conversava com Deus. Ridicularizado sem piedade nem dó. Vejam, o homem que nunca errou. É fácil para quem está no bem bom acusar para o próspero desprezar os que estão na pior. Os desonestos residem em segurança nas fortalezas, e os que insultam Deus vivem no luxo. Eles pagam um ídolo para receber proteção. Mas perguntem aos animais. Deixem que ensinem vocês. Os pássaros podem dizer o que está acontecendo.
Observem a terra. Aprendam dela o básico. Ouçam. Os peixes do mar dirão a vocês o que sabem. Não está claro que todos eles concordam em que Deus é soberano e que tudo está em suas mãos? Cada alma vivente, cada criatura que respira. O ouvido distingue as palavras, assim como o paladar distingue as comidas. Vocês acham que os mais velhos detêm o monopólio da sabedoria, que é necessário ficar velho para entender a vida? A verdadeira sabedoria e o poder legítimo pertencem a Deus. Com ele aprendemos a viver e por que viver. Se ele derruba alguma coisa, é para valer. Se ele prende alguém, não tem escape. Se ele retém a chuva, prevalece a seca. Se ele libera a água, a tudo inunda. Poder e sucesso pertencem a Deus. Tanto o enganado como o enganador devem responder a ele. Ele despe os especialistas de suas credenciais. Expõe os juízes como tolos sem critério. Ele desnuda os reis das vestimentas luxuosas e amarra um trapo em volta de sua cintura. Ele despe os sacerdotes dos seus mantos e demite altos oficiais de seus cargos. Ele faz calar a voz dos sábios e dos anciãos tira o bom senso e a sabedoria. Ele despreza as celebridades e desarma o forte e o poderoso. Ele ilumina o que está escondido em lugares profundos e escuros e converte a densa escuridão na luz do meio-dia. Ele faz nações surgir e se extinguir, faz crescer um povo e dispersa-o. Ele tira a razão dos líderes do mundo e os faz andar por terras sem rumo. Eles tateiam no escuro, cambaleando como bêbados.